Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, pedrinhas do tempo celestial, conforme a palavra em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tirar pedras e há tempo para ajuntar pedras. As pedrinhas já foram atiradas sobre esta terra e agora estão sendo ajuntadas, conforme Eclesiastes 3. Esse é um momento maravilhoso de ajuntar pedrinhas, né? Chegou o final dos tempos e essas pedrinhas precisam voltar para o templo celestial. E dali nunca mais sairão. Não são prisioneiros, né? Está falando que nunca mais vai tirar deles a condição elevada. É isso que está querendo dizer. Tem liberdade lá. Vai lá no Jardim do Éden, né? Vai andar pelos lugares celestiais ali, mas não à toa, a esmo, né? Sempre com uma missão. Por quê? Porque os filhos de Yalcha sempre têm missões para serem realizadas e eles cuidam de tudo. Cuidam das coisas do Papai Yalcha, né? Então, amados, nós estamos iniciando a reunião hoje, né? Dia 19 de setembro de 2021. Alegria por estarmos reunidos com o nosso Papai Yalcha, aquele que salva. Nós queremos, antes da mensagem propriamente dita, nós queremos trazer sempre o esclarecimento, porque não pode haver dúvida, né, irmãos? Nós vamos entender um pouquinho Apocalipse 5, vamos lá. Apocalipse 5 não é o estudo de hoje, mas é um esclarecimento das últimas reuniões, né? Aqui, Apocalipse 5:11. 5:11 diz assim: em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundava o trono, os viventes e os anciãos, proclamando em alta voz. Aquilo ali é um acréscimo, tá? Proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado. Isso aqui é um acréscimo, por isso que eu nem li. Seu número é de milhões, milhões, milhares, milhares. Isso é um acréscimo. Proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado, ó. Digno é o Cordeiro imolado. Aqui já é diferente da passagem de Apocalipse 4. Vamos pegar aqui. Apocalipse 4, versículo... É 5. Hã? 5, Apocalipse 5, vamos lá, desculpe. Apocalipse 5, versículo 6. Vamos lá. Apocalipse 5, versículo 6. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Vocês estão com a Bíblia Al-Shalom? Aqui tem o segredo, é como que imolado. Como que imolado. Agora, um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, no versículo 12, capítulo 5, versículo 12, diz assim: proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado. Vê que tem uma diferença? Um como imolado e o outro é imolado. Nós já fizemos esse estudo. Aquele como que imolado é Mical, que recebe o nome de Yalcha. E ele veste as vestes do pai dele. A gente já fez esse estudo. Como Arão, antes de morrer,
subiu ao monte, e ali Moisés tirou as vestes de Arão e colocou em Eleazar, que o nome certo é Eliezer. Ok? Ali morreu Arão e eles desceram do monte, somente Moisés e Eliezer. Ok? Aqui nós vemos as escrituras, igual eu falo com os irmãos. Os irmãos estão fazendo os estudos, tem que fazer os estudos. Entendeu? Tem que fazer os estudos para não ter dúvida. Por quê? Porque mais que eu me esforce em ser didático, se você não fizer o estudo, você vai ficar parte do alimento sem digerir. Por quê? Como diz o irmão Ilândio, precisa ruminar. Cordeiro, ovelha, ele rumina. Ele rumina. O que é ruminar, irmãos? É como mastigar, papapá, engole. Aí chega lá no estômago, fica lá, tará, volta para a boca, volta, até digerir tudo. Isso é ruminar. E a característica do cordeiro, da ovelha, né? Eles são ruminantes. Eles são ruminantes da mesma família que o boi. É ruminante também, entendeu? Ou seja, a gente volta na mensagem para poder terminar de absorver o entendimento. A gente está sempre voltando na mensagem para que a absorção do entendimento seja total, completo. Então, no mesmo capítulo, você tem um cordeiro em pé diante do trono, como que imolado. E a gente já fez o link lá com Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala do falso profeta, que é chamado de besta que levanta da terra. Ele tem a aparência de cordeiro. Uai, ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. É uma cópia invertida. Por quê? Porque quem vai ser sacrificado daquela trindade é o anti-Machia. Ele que vai ser morto e ele que vai reviver. Mas o falso profeta ali está fazendo que ele tenha aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Está fazendo um link com o quê? Está fazendo um link com Mical. O nome Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Se ele é semelhante ao Altíssimo, e já entendemos que Apocalipse 14, aquele que está assentado numa nuvem alta, sublime, faz um link com Isaías 14. Satanás falando assim: subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Mostrando Apocalipse 14 com Isaías 14, é o link, a conexão, para você entender quem que Satanás queria ser igual. E Alcha. Porque Apocalipse 14 fala, aquele como filho do homem, assentado numa nuvem, tem o quê? Ele tem uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Ele que faz a colheita, né? Aí sai um anjo do templo e grita àquele que está sentado sobre a nuvem: lança tua foice, porque a seara da terra está madura. Aquele anjo que sai do templo é quem? É irmã Diene. Cadê a irmã Diene? A irmã Diene. Mical. Porque Mical é aquilo que eu falei. Ele é sumo sacerdote. Por que ele sai do templo? Porque Yalcha entregou para Mical a condução do templo. Por quê? Porque Yalcha, agora que recebeu o nome de Yal, ele tem que reinar. E não se teve nenhuma história dos reis de Israel que o rei fosse sumo sacerdote ao mesmo tempo. Não podia ser. Ou era rei, ou era sumo sacerdote. Tem algum rei que queria ser sumo sacerdote
irmãos, não vai colar não, irmão Elcio, teve algum rei? Isso, ó. Exatamente. Ele foi lá e fez o sacrifício. Samuel falou assim: aguarda eu chegar, porque aí eu vou fazer o sacrifício. Mas ele não esperou, não teve paciência, e foi lá e fez o que ele não podia fazer. Isso faz um link com o quê? Faz um link com o final dos tempos. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele também fez aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. Porque não era para ele fazer. Era para aquele que é sumo sacerdote fazer. Entendeu? O que era para o sumo sacerdote fazer, o mensageiro de Sardes fez por ele, pulou na frente. Porque tudo é uma repetição dos fatos. Aonde que está isso, irmão Elbert? Tudo é uma repetição dos fatos. É isso, Eclesiastes 1:9. Tudo é uma repetição. Não existe nada novo debaixo do sol. E nós já vimos que o sol é a representação de Yahshua, o Criador. Viu? Tudo gira em torno dele. Aí os irmãos de terra plana quer colocar que a terra fica paradinha. O sol, as estrelas, a nuvem, a lua, tudo gira em torno. Por quê? Porque eu já ensinei para os irmãos que a terra é a representação do querubim. Por isso que o querubim fala: eu te dou a terra, porque a mim foi dado. Porque foi feito em homenagem a ele. E eu dou a quem quiser. Aí ele lança pela igreja católica, a igreja babilônica, no qual ele é rei. Ele é rei de Babilônia, Isaías 14. Ele é rei de Babilônia. E nós vemos que a Babilônia é representada por a igreja católica e as suas filhas, as filhas de Babilônia. Foi ela que trouxe que a Terra era plana e que os outros planetas, o Sol, a Lua e as estrelas que giram em torno. Ele fica paradinho lá. Tudo em torno dele. Aí quando você olha assim no horizonte, você vê o barco, o naviozão, aqueles naviozão petroleiros, você para assim, vai olhando, ele vai indo lá, depois ele cai no buraco negro e sai navegando no espaço sideral. Não é? Ué, se é plano, chegou no abismo, já é o espaço sideral, e você está olhando aqui. E ele desce, quando ele desce, ele desaparece, caiu no espaço sideral, não é mesmo? Não entendendo que é o quê? Uma bola. Por isso que Isaías 22 fala com Sóbina, que é a representação de Satanás. Eu vou rolar você como uma bola em lugar espaçoso, mostrando claramente que o planeta é uma bola. Exatamente isso. Entendeu, irmãos? É difícil demais, né? É difícil demais quando aquele está preso ainda para o ensino babilônico católico ser liberto. E aí com isso cai em descrédito. Por quê? Aí põe lá na Terra plana, a Lua tem luz própria, para justificar na Lua aqui, ó, que quando a Lua e o Sol estão no mesmo lugar, não foi iluminado aqui não. Porque se o Sol consegue iluminar a Lua num lugar plano, não tem noite. Tudo é dia. É tão absurdo essas coisas, irmãos, que eu falo assim, não tem como discutir por essas pessoas. Deixa elas acreditar na mentira. Por quê?
continua no ensino babilônico da Igreja Católica, que Satanás quer que tudo gire em torno dele. Vocês estão entendendo? Quer que Yahshua, que é o Sol, quer que Mical e os 144 mil girem em torno dele. Só que esquece que em Jó capítulo 1, ali Yau, que é Yahshua, fala: de onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra. Rodear, dar a volta e andar a esmo. Por quê? Porque essa, irmãos, é a mentira católica. Igual fala assim com os irmãos, tudo que vem da católica é lixo. Você não pode aproveitar nada. Por quê? Quem que é o rei de Babilônia? Satanás. Você não pode aproveitar absolutamente nada. Por isso que você vê ali, os israelitas foram todos amaldiçoados por causa de um desobediente. Que na hora dos despojos foi dada a ordem: vocês não vão pegar despojo desse povo. E ele pegou uma capa babilônica e levou para a casa dele. Quem que é esse? Irmã Débora. Acã. E por causa da desobediência de Acã, todo Israel foi amaldiçoado. Vocês estão entendendo? E qual foi o destino de Acã, irmã? Só ele? Ele e a família dele. Você percebe que é assim que funciona? É assim que funciona. Crê em Yahshua Mashiach, será salvo tu e tua casa. Como também seja desobediente a ele e todos também da sua casa. Está entendendo? São perdidos. Por isso que nós temos a arca de Noé. Noé e sua família entrou para dentro da arca. E será como nos dias de Noé. E será como nos dias de Noé. E ali também nós temos a palavra em Lucas, quando o papai Yahshua ensinou: quando o pai de família tiver entrado para dentro da sua casa e fechado a porta, quando ele tiver levado seus filhos para dentro de casa e fechado as portas, aqueles que ficaram do lado de fora vão bater. Aí ele fala: eu